E recentemente, o presidente do Flamengo insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco o jogo pro Palmeiras de 3-0. Por exemplo, vamos falar especificamente do caso de Palmeiras e Vasco, onde fica muito claro, tem legislação, de que você não pode ser dono de dois clubes. Ah, mas ali não tem propriedade cruzada. É claro que tem. É, rapaziada, o bicho tá pegando, hein? BAP, o presidente do Flamengo, volta a questionar acordo envolvendo Vasco e cobra transparência em liga no Brasil. Pedrinho responde a BAP e Pedrinho responde à altura após BAP afinetar a venda do Vasco. Venda da SAF do Vasco é a resposta de Pedrinho. Entenda os principais conflitos entre BAP, o presidente do Flamengo, e Pedrinho, o presidente do Vasco. Sobre a venda da SAF para Marcos Lamíquia. A crítica de BAP questionou o modelo de negociação e ironizou a garantia do empréstimo da Crefisa ao Vasco. O que ela alegou foi que qual instituição financeira vai emprestar dinheiro para vocês e pedir como garantia o título da sua dívida. Pedrinho rebateu com falas, acusou o BAP de se meter em assuntos que não lhe diz respeito. Isso aí tá dando o que rolar, galera. Como vocês podem ver, o conflito aí entre o presidente do Flamengo e o do Vasco. O que se passa na mente dele é que é como se ele fizesse complô, né? Como o presidente tem dois times, se o Palmeiras lá na frente precisasse de resultado, o Vasco tinha que ceder. É como aconteceu aí, o Vasco vinha bem, acho que o ano passado, e quando pegou o Palmeiras levou de 3-0, né? A CBF analisa a negociação, pode exigir ajustes por conta das regras do fair play financeiro a partir de 2026. Artigo impede que uma mesma pessoa ou parentes tenha controle de mais de um clube na mesma divisão. É o que o presidente aí do Flamengo tá alegando contra o Vascão, né, mano? O problema todo é que o Marcos, né, é enteado da Leila Pereira. Aí, querendo ou não, há uma ligação entre família, né? É o que tá questionando o presidente do Flamengo. Isso ainda vai dar muito o que rolar. Então vamos entender um pouco aí, vamos colocar uns trechos aqui do vídeo sobre a declaração aí do presidente do Flamengo. Logo logo colocaremos também aí a resposta do Pedrinho, né? Então vamos pro vídeo, rapaziada. Eu peço que se inscreva no canal, curta esse vídeo, né, para mais conteúdo assim. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Gostaria de saber de você um pouco mais sobre essa reforma tributária, suas considerações. Se você acha que o futebol brasileiro caminha para um caminho de SAF mesmo, e se também o Flamengo considera esse caminho. Bom, boa noite a todos. Eu não acho que haja um único remédio para todos os casos. Eu acho que a SAF é um instrumento importante para que alguns clubes de futebol possam se recuperar, mas nem todos os clubes precisam do mesmo tipo de remédio, né? Eu entendo que a SAF é relevante para alguns clubes que têm dívidas. No caso do Flamengo, eu acho que não se aplica. Como você está vendo a discussão sobre liga unificada no Brasil, e os clubes aí como Palmeiras, Vasco, lá na CBF a gente teve lá colocando o Flamengo como um empecilho para a criação dessa liga. Qual que é a posição sua? Você acabou não dando entrevista naquele dia. Qual a sua posição sobre liga? O Flamengo sempre foi a favor de uma liga nacional. Isso é bom que seja dito para todo mundo. O que acontece é que quando você vai se juntar com alguém, quando você vai casar, vou tentar criar uma metáfora aqui para todo mundo entender. O casamento tem que ser com comunhão parcial de bens. O que você tem é seu, o que você vai construir de novo vai ser dividido de uma maneira diferenciada, qualquer que seja. Quando você casa com alguém e alguém quer invadir o que você tem, o nome disso é desapropriação, invasão. E contra isso o Flamengo é contra. Então, é uma questão de princípios, não tem nada que ver de você ser contra ou a favor de uma liga. É óbvio que nós somos a favor de uma liga, porque uma liga pode duplicar, triplicar o valor do dinheiro que está no ecossistema do futebol do Brasil. Então, o Flamengo é absolutamente favorável a isso. O problema, e o diabo mora nos detalhes, são as formas que você vai fazer isso. Por exemplo, vamos falar especificamente do caso de Palmeiras e Vasco. Tá certo? No mundo inteiro tem soluções e tem casos para isso, onde fica muito claro, tem legislação, de que você não pode ser dono de dois clubes. Ah, mas ali não tem propriedade cruzada. É claro que tem, a legislação nacional é muito clara a respeito disso. Eu queria ver qual é a instituição financeira que vocês conhecem, que vai emprestar dinheiro para vocês, devendo dinheiro, e vai pedir como garantia ao dinheiro que ele está colocando o título da sua dívida. Quem é que faria isso? Só quem quiser tomar conta da sua casa. É só olhar o caso do empréstimo da Crefisa ao Vasco da Gama, qual foi a garantia que foi solicitada. Eu, se fosse banqueiro, eu pediria o estádio de São Januário, que é um ativo real, como garantia. Quem é que poderia pedir as ações da SAF como garantia? Talvez quem queira assumir a SAF do Vasco.
Eu acho que isso é muito claro, muito óbvio. Então não vamos misturar as coisas. Quando nós falamos de uma liga no Brasil, a liga tem que haver em cima de propósitos, em cima de princípios e valores que sejam transparentes para todo mundo. Todo mundo tem que saber o que acontece. Flamengo não é contra a liga, mas Flamengo não vai compactuar com nada que ele ache que não seja correto, que não seja transparente e que não seja decente. Ainda que outros clubes fiquem incomodados com isso e se escondam atrás de subterfúgios acusando o Flamengo de ser contra a liga. Isso é uma grande bobagem. Flamengo... Tá pegando fogo aí, viu? E aqui na resposta de Pedrinho, né? Vamos colocar aqui onde ele rebate o que o presidente do Flamengo acaba de dizer, né? Aí, na sua entrevista. Pedrinho não gostou muito, se ofendeu, né? Com toda razão. Mas eu vou colocar aqui um trecho da resposta que o Pedrinho deu. Pedrinho, fim da reunião, né? A gente sabe que é um início, existem outras etapas a serem cumpridas para, de fato, né, a liga ser efetivada, mas eu queria que você falasse como foi essa primeira reunião. Eu acho de suma importância por diversos aspectos. Apesar de fazer parte de uma liga que não é, obviamente, organizada pela CBF, eu acredito que os clubes ainda não têm capacidade para os próprios gerirem uma liga, por diversos aspectos. A competição, para mim, ela é extremamente desportiva. E aí, antes de concluir o meu raciocínio, a minha solidariedade ao presidente João Paulo do Botafogo. Porque uma coisa é a rivalidade do campo e outra coisa é um problema institucional. E no momento mais importante da história do Vasco, onde nós tivemos um problema gravíssimo financeiro através de uma empresa do antigo sócio, eu não recebi uma ligação de nenhum clube prestando qualquer tipo de ajuda, não financeira, de qualquer tipo de ajuda pelo momento que a gente enfrentava. Pelo contrário, muitos clubes, através da Liga, que a Liga fez uma nota criticando a minha ação contra o antigo sócio. E recentemente, e aí eu estou falando da pessoa, não estou falando da instituição, o presidente do Flamengo, estou falando do presidente, não da instituição, sobre a sua prepotência e arrogância, ficou falando diversas vezes num tom que não me agrada, mas eu esperei, escutei calado para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa, e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo, com isso eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo. A preocupação dele, e de forma muito indireta, porque você pode ser direto no que você fala, e ele não foi direto, mas ele insinuou. Ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco o jogo para o Palmeiras de 3-0. Então ele está ali colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Então eu tenho que chegar para o meu treinador, falar que eu tenho que perder o jogo, o meu treinador tem que ser filha da mãe, como eu sou, falar para os jogadores, todos os jogadores também, sem caráter, para a gente perder um jogo de futebol, porque eu peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo. Então, assim, como é que eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram um clube? Não posso acreditar nisso. Você conseguiu falar isso na reunião de hoje? Não, isso foi debatido porque hoje foi uma apresentação da CBF para ela organizar uma liga. Então, o clube hoje, ele não tem mais... Os clubes hoje, para mim, de forma pessoal, eu sou muito verdadeiro, não me importo com a consequência dessa minha fala, eles não têm capacidade para gerir uma liga, por diversos aspectos. Primeiro é o que eu te falei, que a minha diferença desportiva é uma coisa. Eu posso ganhar ou perder do meu adversário. Eu posso gerir mais receitas que o meu adversário. E isso vai me dar a possibilidade de fazer um time mais forte que o meu adversário. Com isso, eu posso ganhar do meu adversário e a torcida comemorar e brincar com a torcida adversária. Isso é um ponto. Outra coisa, na minha situação específica e na situação do Botafogo,
um investidor ou um proprietário que chega para sanar as dívidas do clube, causa um dano imenso no clube, e nenhum clube se prontifica a ajudar, porque eu quero ter uma diferença gigantesca, e aí já não é mais desportiva, e aí também já não é de geração de receita, aí é um problema causado de forma institucional com um clube que pode cair numa massa falida, e é isso que eu quero dos meus adversários, que são meus adversários, não são inimigos. Isso é um ponto. Outro ponto é o ainda dono do Botafogo, o Textor, que qualquer comentário que ele tenha que falar sobre a situação do Botafogo, ele desrespeita o Vasco da Gama. E já não é a primeira vez. Então, ele tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não sabe o que é o Vasco da Gama para ele brincar com certas frases. Eu tenho muito respeito ao Botafogo, a todos os outros clubes, e principalmente aos torcedores do Botafogo, que são crianças, adultos, idosos. Por isso, a minha solidariedade à instituição e ao João Paulo. Eu não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Me interessa se João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair numa massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu me coloco à disposição para contribuir com o que eu puder, o jurídico, a forma que eu puder ajudar. E o posicionamento dele é um posicionamento de bravata, de gestores que muito tempo fizeram parte do futebol, com frases para causar um impacto, para agradar e fazer um carinho no torcedor, que não faz parte da minha gestão nem do meu caráter. Então que fique muito claro que o Textor tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não vai brincar mais com o nome do Vasco da Gama da forma que ele está brincando. E por isso que eu acredito numa liga organizada por um órgão que é a CBF. Ponto. Porque a gente não tem um companheirismo entre os clubes. Isso é verdade, não tem. Porque no momento que eu mais precisei, ninguém me ajudou. Aí quando eu começo a me reestruturar, as pessoas querem saber quem é o presidente do Flamengo para saber com que eu pego o empréstimo, quem vai ser o meu investidor. Quem é ele? Ele não é o presidente da CBF. Por que ele quer se meter nisso? Mas essa arrogância, prepotência que ele tem, passa de todos os limites para a gente ter uma liga organizada pelos clubes. Por isso que o que a CBF fez hoje foi sensacional. Tem muitos aspectos, muitos tópicos que têm que ser debatidos, né, que tem que ser devolvidos para a CBF, para a gente construir melhor isso, mas a ideia foi sensacional, que foi até uma avaliação das próprias gestões anteriores da CBF. Né, de entender o que a gente precisa melhorar como futebol e o que a CBF precisa melhorar como gestão. Você vê aí que Pedrinho bastante revoltado aí com as acusações que estão acontecendo, né, em prol do Vasco e também atingindo diretamente a ele e como um todo, né. Você vê aí que também tem partes do presidente do Botafogo, né, como ele mencionou aí no vídeo, mas você vê que aí realmente é um vídeo de desabafo, né. O que ele tinha que falar, que estava preso ali, ele falou, né? E eu sei que ele tá mais leve, né, com esses comentários. E é isso aí, rapaziada. Essa polêmica aí tá dando o que falar, né? Tá repercutindo muito, porque são acusações sérias, né? E o que vocês acham? Vocês acham que o presidente do Flamengo tá preocupado com a força que o Vasco vai ter? Ou as palavras do Bapé aí faz algum sentido? Deixem no comentário aí, não se esqueça de se inscrever mais uma vez e curta o vídeo para me ajudar. Tamo junto, até a próxima.